Eu vou ver o mágico. Nesse segundo e último capítulo do filme baseado no musical da Broadway com o mesmo nome e também do recente sucesso do ano passado, a Elphaba, que agora é conhecida como a Bruxa Má do Oeste, vive desesperadamente para poder expor a verdade sobre o Mágico de Oz, enquanto Glinda se torna o símbolo da bondade inteira no reino de Oz. E daí então, quando uma multidão está prestes a ficar enfurecida contra a Bruxa Má, a Glinda e a Elphaba precisam se unir pela última vez. Então, eu sei que você vai falar pra mim de que você nunca conheceu ou nunca ouviu falar de Wicked. Mas então, eu vou ajudar um pouquinho, porque afinal, Wicked era nada mais, nada menos do que uma peça do musical da Broadway que inclusive contava com a história de origem da Bruxa Má do Oeste e que também era baseado nas histórias do Mágico de Oz e tal, e sendo que o Mágico de Oz também tem a Bruxa Má do Oeste, mas só que esse musical aqui traz literalmente a história de origem da Bruxa Má do Oeste e tal, e você sabe muito bem isso como é, mas só que daí esse musical acabou fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele acabou rendendo um filme com o mesmo nome, que inclusive foi lançado pela Universal Pictures no ano de 2024, lá no ano passado, né, tá ligado? E que olha que não é à toa de que esse filme também já tem uma continuação, que no caso é esse filme que eu tô fazendo crítica agora mesmo, que é Wicked Parte 2, mas só que eu tenho certeza que você vai perguntar pra mim, Matheus, por acaso você já assistiu o Wicked 1 ou não? Então, para responder essa sua pergunta, eu realmente tinha assistido Wicked Parte 1 durante no final de maio ou início de junho, não sei o que e tal, de 2025 e tal, porque talvez eu estava meio entediado, ou pelo fato de que eu fiquei sabendo de umas coisas muito boas sobre Wicked Parte 1. E que vou dizer uma coisa, viu? É uma obra de arte aquele filme, porque eu gostei bastante. E isso tudo por causa que você já sabe como é, né? E daí depois da parte 1, é claro que nós tivemos a parte 2, a sequência, que no caso é Wicked Parte 2. Então é claro de que eu decidi assistir esse filme aí ontem à noite dos cinemas e que agora eu vou fazer uma crítica dele agora. Então, resumindo, eu vou fazer uma crítica de Wicked Parte 2 agora mesmo. Então, lá vamos nós. Então, muito bem. Ontem eu tinha ido na sessão das 19 horas de Wicked Parte 2 na Cine Estação Amparo, meu cinema local. E isso tudo para poder lembrar também que eu tinha assistido o Wicked Parte 1, né, é claro. E com certeza eu gostei bastante. Com certeza foi uma das maiores surpresas do ano de 2024, ou seja, do ano passado. E daí então eu tinha assistido essa sequência aí, o Wicked Parte 2, nos cinemas e tal, inclusive e tal. E o que eu achei dele? Meu Deus do céu, eu nunca tive a experiência mais plena e absurda de um filme musical, ou melhor ainda, uma sequência musical como essa daqui, desde a minha vida inteira, pois ele foi épico. Então permita-me eu contar os motivos do porquê eu acho de que Wicked Parte 2 é épico e lindo, na minha humilde opinião. Número 1, eu só quero falar que, para poder começar um pouco mais do porquê eu amei esse filme, que é Wicked Parte 2, é que eu quero falar de que os efeitos visuais e práticos que foram apresentados nessa sequência aí são muito legais. Mas, tipo, muito legais do que antes. Tipo, do primeiro filme que eu já tinha falado que eu gosto bastante, que eu gostei bastante, fiquei surpreendido com aquele filme e tal, e que eu fiquei surpreendido ainda mais com essa sequência. E não é à toa de que também os efeitos visuais e práticos se sente como um passo acima lá dos efeitos visuais do primeiro filme de Wicked, ou talvez dos filmes musicais em geral, que eu tenho certeza, né? Porque você sabe, aqueles filmes que foram baseados nos musicais da Broadway, de teatro, de peças e tal, e que
Você sabe. Número 2, o roteiro acabou dando muitos riscos e vantagens para um típico filme musical como Wicked e tal, e também como uma sequência musical como, por exemplo, esse filme aqui, que no caso é Wicked Parte 2, em transformando em uma história completamente dramática, sombria e também muito madura, do início até o fim. E isso fica evidente na história e na premissa do filme. Elphaba Trop, eu sei que você me escuta. Entra logo antes que os macacos te vejam. Número 3, falando na história, é claro, a história é muito interessante, mas de uma forma muito madura do que do primeiro filme. E daí quando o filme vai se prosseguindo, do início até o fim, vai ficando cada vez mais tenso, emocionante e também muito sombrio ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito boa. Número 4, a cinematografia é simplesmente maravilhosa. E também um ótimo exemplo disso que eu quero mencionar também, claro, por causa da cinematografia maravilhosa, ainda mais maravilhosa do que do primeiro filme de Wicked, é claro, né, na Cidade dos Diamantes, sendo que a Cidade dos Diamantes também apareceu lá no primeiro filme de Wicked, e é lá, onde na Cidade dos Diamantes, onde tem os macacos voadores e, é claro, o Mágico de Oz. E não é à toa também de que a Cidade dos Diamantes vai ficando cada vez mais expansoso e tal, e isso fica evidente sobre uma coisa de que a cinematografia desse filme é ainda mais maravilhosa do que nunca. E é claro também de que a Cidade dos Diamantes também vale um ponto para os cenários dos backgrounds que também ficaram excelentes. Isso é entre nós, o mágico e eu. Bruxa Má não pode escapar de nós para sempre. Ainda mais com o Príncipe Fiero e o seu batalhão atrás dela. Número 5, as músicas, as canções e a trilha sonora em geral são muito boas como sempre, assim como o primeiro filme do Wicked de 2024. E nem à toa de que as músicas vão ficando cada vez mais emocionantes e tal, e que por mais que elas tentam de tudo para poder capturar a mesma emoção lá das músicas do primeiro filme, como por exemplo a última música, que inclusive particularmente é a minha favorita do primeiro filme, que é aquele Desafiando a Gravidade. Mas só que eu tenho que admitir que as músicas dessa sequência aí ficaram, muito lindas. E nem à toa de que algumas das canções e das músicas que foram apresentadas nesse filme aqui, com certeza se encaixaram no filme perfeitamente, na minha opinião. É mais importante do que nunca que você levante o astral de todos. Como só você consegue. Isso faz o que eu tô pensando? Não. Não acredito! Eu tô deslumbrilhada. Olha só, o cara tá ligeiro, hein? Número 6, como podem esperar, e assim como o primeiro filme, o filme também está recheado de personagens icônicos, memoráveis e super bem desenvolvidos. Como é o caso da Glinda, Elphaba, Príncipe Fiero, Madame Morble, o Mágico de Oz e tal, e que por aí vai. E que não é à toa de que a minha personagem favorita desse filme e também do primeiro filme, né, é claro, né, não é só da sequência e tal, é nada mais, nada menos do que a Glinda. Ou melhor, a Glinda a Boa. Porque, na minha humilde opinião, eu acho de que a Glinda ela é simplesmente uma garota muito doce, gentil, simpática, fofinha e também muito, mas muito carismática. E não é à toa de que a amizade entre ela e com a Elphaba, que no caso que se virou a Bruxa Má do Oeste, é simplesmente fenomenal. Mas vou falar isso só depois, então me aguardem. Mas falando sério, a Glinda é com certeza uma das personagens mais doces, meigas e calmas que eu já vi em um filme na minha vida inteira. E isso tudo fica evidente na minha opinião sobre o fato de que a Glinda é a minha personagem favorita dos dois filmes de Wicked. Pois afinal, meu Deus do céu, ela é muito carismática. Tudo bem, tem seu preço, hoje eu sei bem. O maravilhoso Mágico de Oz
Ninguém acreditou em você mais do que eu. Elphaba. Eles estão atrás de você. Número 7, eu também quero admitir de que as atuações são simplesmente fenomenais. Especialmente as atuações da Ariana Grande como Glinda, a Boa, Cynthia Erivo como a Elphaba, a Bruxa Má, e também por aí vai. Mas, porém, existe uma atriz que conseguiu fazer tanto, mas tanto esforço para um filme que no caso é Wicked Parte 2 e também o primeiro filme, né, claro, de Wicked, lá de 2024, é nada mais, nada menos do que a Ariana Grande como Glinda, porque, sério mesmo, mas é claro, por mais que eu não tente ser um grande fã de musicais da Broadway, de teatro, de peças e tal, e até mesmo que às vezes não sou muito, que às vezes eu posso ser um fã da Ariana Grande, mas não avidamente e tal, mas aqui, nesse filme, meu Deus do céu, como ela atuou, velho. Como ela atuou no papel dela como Glinda a Boa. E aqui, nesse filme, no Wicked Parte 2, ela simplesmente atuou muito bem. Especialmente em alguma das cenas, quando eu meio que estava tendo um colapso completamente emocional. Especialmente no terceiro ato, que eu já vou falar só depois e tal. Mas só que falando sério, a Ariana Grande como Glinda é simplesmente uma das escolhas de atrizes mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida. Porque, sério mesmo, como ela atuou, velho. Sou uma figura pública agora. O povo espera que eu Minta! seja positiva. Você não resiste a isso. Quem resistiria? Você sabe quem. Tem uma casa e ela tá voando pelo céu. Eu vou ver o mágico. Número 8, eu não sei você, mas eu já quero falar uma coisa que me deixou, que se sentiu muito especial quando se trata lá no primeiro filme do Wicked, lá de 2024, que no caso é a amizade entre a Glinda e a Elphaba, porque as duas, elas simplesmente formam uma amizade super linda e fofinha e emocionante, e isso fica tudo mais profundo quando se trata no terceiro ato, e que não é à toa de que no primeiro filme, a Glinda e a Elphaba têm uma amizade que tem a melhor química possível, porque afinal a amizade entre a Glinda e a Elphaba lá no primeiro filme é muito tocante e divertida de assistir. Mas agora, nesse segundo filme aqui, meu Deus, como eu tinha adorado ainda mais a química e a amizade entre a Glinda e a Elphaba, porque, sério mesmo, como eu tinha gostado bastante, porque vocês lembram do fato de que eu falei agora de que a amizade entre a Glinda e a Elphaba era a melhor coisa do primeiro filme, lá de Wicked, junto com as músicas e tal? Aqui cresceu ainda mais, sem nenhuma exceção, tipo, eu adorei de verdade a amizade entre a Glinda e a Elphaba. Tipo, você sabe, a química das duas? Tipo lá no primeiro filme. Olhando pro que eu me tornei, encontro você. Pensa no que podemos fazer juntas. Número 9, ótima direção de John M. Chu, sendo que ele também foi o responsável em dirigir o filme musical lá da Warner Brothers Pictures desde 2021, que tem o nome de In the Heights, ou do português brasileiro, Em um Bairro de Nova York. Número 10, eu também adorei muito quando o filme se trata e também balança e mistura entre os temas musicais, que no caso o filme está recheado de musicais e canções e tal, com momentos emocionantes pra lá e pra cá. E daí tudo se mistura em um filme só, na verdade em uma sequência só, sendo que com certeza me impressiona, porque afinal é isso que acontece quando você tenta trazer e ficar sabendo de um tom muito mais sombrio, mais maduro e mais emocionante em Wicked Parte 2. Tipo lá do... Na verdade a parte 1 de Wicked tem tipo um tom mais mágico, emocionante e tal, mas só que aqui focou mais no drama e na sombriedade. Tragam-me a vassoura da Bruxa Má do Oeste como prova de que ela morreu.
Para! Isso já foi longe demais. Elphaba, eles estão vindo. Número 11, eu também gostei bastante dos figurinos, sendo que os figurinos é aqueles quando os personagens meio que pegam os looks e tal, e as roupas, para poder se encaixar um pouco mais do tema do filme. E aqui não é diferente, porque tem tipo alguns, tipo uns looks, vestidos e tal, saias e tal, como por exemplo na Glinda e na Elphaba, que inclusive se encaixaram muito bem, porque eles definitivamente se encaixam perfeitamente para o tom e também como se fala mesmo? Bom, na verdade, no tom e nos cenários dessa sequência aqui. Número 12, a coreografia é inegavelmente magnífica, especialmente nas cenas musicais do início até o fim, porque quando você vai assistir o filme pela primeira vez no cinema, você com certeza vai ficar impressionado de verdade sobre a coreografia de cada um dos personagens, como por exemplo da Glinda, da Elphaba e também de outros e tal, tipo aquele do Reino de Oz, ou da Madame Morble, do Príncipe Fiero, ou dos outros personagens, e até mesmo do Mágico de Oz, que tudo isso vai acabar fazendo uma coreografia tão excelente, mas tão excelente, que com certeza você vai ficar encantado e impressionado com a coreografia, que você nunca vai imaginar sobre o trabalho que eles tiveram para fazer toda a coreografia de cada uma das cenas musicais dessa sequência, porque, sério mesmo, você com certeza vai ficar encantado e impressionado com a coreografia dos personagens nas cenas musicais de Wicked Parte 2. Número 13, dublagem espetacular da Mira Ruiz e Fabi Bang como Glinda e Elphaba. E tudo isso fica melhor ainda quando essas dubladoras aí que dublam a Glinda e a Elphaba simplesmente cantam um para o outro. E que também já tinha esquecido de que a cantoria dos personagens, de algumas das personagens, especialmente da nossa equipe principal, que no caso é a Glinda e a Elphaba, que quando elas cantam, eu simplesmente fico encantado, porque, oh meu Deus, como que essas moças simplesmente cantam, simplesmente elas cantam muito bem, e também os outros personagens cantam muito bem. Na verdade, todo mundo canta bem, não existe nenhum ser e nenhum personagem que canta muito mal, tipo assim, ó, não, tipo, desculpa, você deve tentar melhor, viu? Não, todos cantam muito bem, tipo, sério mesmo, todos cantam muito bem, até a Mira Ruiz e a Fabi Bang cantam muito bem, porque afinal, elas não são só dubladoras, mas também são cantoras, né? E que também vou te falar uma coisa, se eu tinha falado de que a atuação é simplesmente maravilhosa nessa sequência, como por exemplo a Ariana Grande como a Glinda, imagina a dublagem brasileira, meu Deus do céu. Que encontra o sol com a chuva no deserto. Isso é obra da Bruxa Má! Pelo bem ou pelo mal, não importa. Por sua causa. O que você fez comigo? Por sua causa, por sua causa. Número 14, agora eu vou falar um motivo que talvez você não sabia, ou sabia, né, tipo assim, mas eu tenho que falar de que a logo da Universal Pictures nesse filme, tanto do primeiro, é simplesmente criativa, e também que faz muito sentido, porque, afinal, que você já deu pra perceber, tanto o Wicked 1 e 2 se baseia muito nas histórias do Mágico de Oz, e olha aqui, no filme do Mágico de Oz, tem tipo uns temas aí lá dos anos 30, até porque o Mágico de Oz foi lançado, se não me engano, em 1939. Tipo, sério mesmo, sem zoeira. E já em Wicked 1 e 2, os caras colocaram a logo da Universal Pictures dos anos 30, olha só, dos anos 30, justamente para se encaixar lá no filme, lá nos temas, para poder se encaixar nos temas de Wicked 1 e 2. E isso tudo vale lembrar de que o Wicked também se passa meio que na época de 30 e tal, para ficar mais sentido, e é exatamente por isso de que eles colocaram a logo da Universal Pictures lá dos anos 30 para esse filme, tanto do primeiro. E olha só que foi uma coisa
muito esperta. E número 15, e por último, o terceiro ato, inclusive bem no momento em que a Glinda e a Elphaba vão fazer de tudo para poder cantar a sua última canção entre uma e outra, e também meio que trazendo uma despedida completamente emocionante. E daí meio que a Elphaba vai fazer de tudo para meio que colocar a Glinda para ela ficar presa em um castelo e tal, não sei o que, para ela ser meio que derrotada pela água e ela vai começar a derreter. Tipo, sério mesmo, com certeza é um momento que simplesmente, ó, eu senti bem aqui, viu? Muito, mas muito emocionante mesmo. E com certeza é a minha cena favorita desse filme aqui. Tragam-me a vassoura da bruxa má do oeste. Por um instante achei que tinha mudado. E eu mudei. Chegou a hora da gente voar! Então, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica dessa sequência aqui, será que eu tenho alguns pontos fracos nele? Deixa eu pensar. Por mais que às vezes eu não tenho alguma qualidade negativa, né, e de verdade não tem e tal, mas só quero falar, tipo, uma coisa que às vezes pode ser que esse filme deixe de ser um pouco melhor do que o primeiro, de acordo com a opinião de muita gente por aqui. Então, o meu único ponto fraco sobre esse filme é que algumas das execuções de Wicked Parte 2 pode fazer de que o filme deixe de ser um pouco melhor do que o primeiro filme, em termos de ser mais icônico, emocionante e também muito surpreendente. Até porque esse filme promete, e de verdade prometeu, em ser uma conclusão completamente satisfatória. Até porque o filme Wicked é dividido em duas partes, porque a parte 1 foi lançada no ano passado, e já esse segundo aqui, a segunda parte foi lançado agora, em novembro de 2005. E daí, por mais de que às vezes Wicked Parte 2 pode não ser tão melhor quanto o primeiro filme em termos de ser completamente icônico. Até porque durante a época em que Wicked Parte 1 foi lançado, foi com certeza uma surpresa tanto para mim e quanto para inúmeras pessoas possível. Até porque ele se tornou não só um sucesso lá no cinema e tal, mas também como foi um sucesso e também uma surpresa dos filmes musicais em geral, e claro. E que também, né, claro, também foi uma ótima tentativa da Universal em fazer filmes musicais que são baseados nas peças da Broadway. Como, por exemplo, aqueles que não deram muito certo, né, como, por exemplo, Querido Evan Hansen, que inclusive foi lançado, se não me engano, acho que em 2021, é claro. E também, é claro, Cats, sendo que o filme Cats de 2019 acabou sendo um fracasso enorme, tanto nas bilheterias, se eu não me engano, e também nas críticas, e que obviamente deu muito errado, sendo que o filme Cats deve ser um daqueles filmes que, né, mas enfim, então... Mas só que, é claro, sim. Por mais de que o Wicked Parte 1 seja uma grande surpresa, é claro que, como todo bom filme, tem os seus pontos fracos. Sendo que o meu único ponto fraco pleno de Wicked Parte 1 é a duração. Sendo que a duração de Wicked 1 é nada mais, nada menos do que 2 horas e 40. Sério, eu não tô brincando não. Mas, felizmente, a duração de Wicked Parte 2, lá do Wicked Parte 2, tem mais de 2 horas e 18, o que é uma sorte pra gente, porque afinal é um pouco mais curto do que o primeiro filme, que inclusive... já deu pra entender, não é mesmo? Então, o que eu estou querendo realmente dizer aqui é que talvez de que as execuções podem ser um pouco mais paia e faz com que o filme deixe de ser um pouco melhor do que o primeiro filme. Eu acho que algumas cenas com certeza já explicaram o bastante pra mim, e que com certeza eu aprecio muito. Então, sem mais enrolação, agora eu vou pra minha conclusão. Por sua causa. Você é a única amiga que eu já tive. Por sua causa. Eu tive tantos amigos. Tudo mudou em mim. Mas só uma que importa.
Enfim, pessoal, assim como o primeiro filme, Wicked Parte 2 com certeza me surpreendeu bastante. Esse daí é com certeza uma conclusão satisfatória para a duologia de Wicked como um todo. E que talvez, que por mais de que a execução, de que às vezes pode ser um pouco mais ou menos para algumas pessoas e tal, mas só que às vezes eu não ligo, porque afinal eu mesmo tenho que falar aqui que esse filme ele conseguiu ser um pouquinho melhor do que o primeiro filme. Apesar que o primeiro filme mereceu em se tornar um sucesso e com certeza foi uma das grandes surpresas para mim, mas Wicked Parte 2 conseguiu pegar tudo o que era bom e que transformou isso em uma coisa melhor ainda, na minha modesta opinião. E que também nem não é segredo para ninguém de que às vezes esse negócio de eu assistir Wicked Parte 1 lá em maio ou junho de 2025, se eu não me engano mesmo, antes mesmo desse filme de ser lançado, que é o Wicked Parte 2 e tal, com certeza valeu muito, mas muito a pena. Mas aí eu acho que também que eu nunca esperaria que eu estivesse pronto, mas pronto mesmo para que eu fique pronto para essa conclusão satisfatória e épica de Wicked como um todo, com uma mente aberta, desde que eu tinha assistido esse filme nos cinemas com uma mente super aberta. Mas eu estava certo a esse tempo todo, porque tanto Wicked 1 e 2 com certeza foram uma das grandes surpresas que eu já vi dos últimos tempos. E que também, é claro, também foi a grande tentativa da Universal em fazer filmes musicais baseados em peças da Broadway que deram muito certo, ao contrário do filme Cats de 2019, sendo que Cats, que por mais que eu não tinha assistido Cats e tal, mas eu tenho certeza de que Cats deve ser um daqueles filmes que... bom, né? É claro. Mas só que, graças a Deus, Wicked com certeza furou a bolha de tão épico e lindo que ele foi. Tanto o primeiro e o segundo filme, que eu acho lindos demais. E que também, é claro, caso você deve ser um fã de peças de teatro, de peças de Broadway e tal, então eu recomendo que você assista Wicked Parte 2. Com certeza ele vai merecer essa sua atenção e que você não vai se arrepender. Ou, é claro, se você quiser, você pode assistir o Wicked Parte 1, tirando a duração, é claro, né? Justamente para se preparar para poder assistir esse filme. Até porque o filme já está em cartaz do cinema. Então, já que eu falei tudo, é claro que eu já deixei bem claro, vamos para minha nota. Então, vamos nós. Então, minha nota final que eu vou dar para Wicked Parte 2 é uma nota de 9.4 de 10. E que, inclusive, eu não sei você, mas será que eu posso falar uma coisa meio curiosa para você e que também você deve ficar sabendo? Bom, acho que sim, né? Porque, afinal, depois desse maravilhoso filme aqui, junto com o primeiro, tá vendo? Às vezes você não pode nem escrever a palavra Wicked sem a letra W no começo, né? Pensa no que podemos fazer juntas. Então é só isso mesmo. Isso conclui a minha crítica de Wicked Parte 2. Então obrigado mesmo, de verdade, de coração, por assistir essa mais nova crítica minha aqui do canal Matheus TV. Então eu sugiro a você deixar um like, se inscrever no canal, você comentar e também você ativar os sininhos das notificações, compartilhar com seus amigos e também é claro, né? É claro que, inclusive, eu já falei tudo para poder fortalecer um pouco mais no meu canal e tal. E que, inclusive, já lembrei também que você já assistiu Wicked Parte 2. Você pode comentar aí embaixo, como sempre, é claro. E que também, é claro, né? Já que 2025 tá acabando, e claro, nada melhor, nada mais justo do que eu falar de qual vai ser o meu próximo filme que eu vou assistir, tá? Então, o meu próximo filme que eu vou assistir em 2025 será Zootopia 2. Ai, 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 como eu estou muito, mas muito ansioso para poder assistir Zootopia 2. Até porque Zootopia 2, porque eu já tinha falado de que Zootopia 2 é nada mais nada menos do que o meu verdadeiro hype para o ano de 2025. E que agora vai ser finalmente lançado após de tanta espera possível. E que apenas marquem minhas palavras, viu? Eu vou marcar o Zootopia 2 como o melhor filme de 2025. E que vai ficar
tá empatado com guerreiras do K-pop, já que eu adoro guerreiras do K-pop do meu fundo do meu coração, tá? Mas é claro, né? Já deu pra entender, né, tá? Então é só isso mesmo. Um grande abraço e também só uma coisinha aqui, tá bom? Não seja wicked, sendo que wicked em português é malvado e malvado em inglês é wicked, que já deu pra entender.